Informação aqui do evento FETRANSUL. Eu vou chamar a palestra da Socioambiental ESG. Nesse painel estarão o Fernando Beltrame com um vídeo, conversando um pouco com vocês sobre como que o impacto do crédito carbono, da emissões de CO2, toda essa questão socioambiental, desse impacto que as transportadoras têm e como elas podem se beneficiar disso também, tá? E na sequência nós vamos apresentar o case da Ouro e Prata, que fez um trabalho, desenvolveu esse trabalho com a Ecaplan, onde a Luana aqui vai comentar com vocês como é que ela encarou esse projeto e o que ela está tirando de vantagens, o que ela vê de vantagens para a marca, para a empresa também. Tá bem, pessoal? Então, vamos aproveitar aqui agora esses 30 minutos. Depois nós teremos a palestra da Cloud2Go, que vai falar também sobre a jornada de dados, a relevância desta massa de dados que as transportadoras captam e produzem, e como isso pode gerar um benefício para a estrutura. Olá, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado à FETRANSUL, o Beto, a Luana, pelo convite e oportunidade. E pena não poder estar presencialmente aí com vocês hoje. Bom, meu nome é Fernando Beltrame, eu sou presidente da Ecaplan. A gente já trabalha desde 2008, há quase 15 anos, com o tema de crédito de carbono e o tema de mudanças climáticas. Já realizamos ações em mais de 3 mil empresas e eventos. Bom, a gente veio aqui para falar hoje sobre esse tema super importante, que é o tema de mudanças climáticas e emissões de gases de efeito estufa. Hoje, a gente emite mais de milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera diariamente. Mas, às vezes, você olha para o céu e fala assim, nossa, mas isso é emitido, isso se perde. Todos esses gases que a gente gera ficam presos nessa pequena camada estreita de 5 a 7 quilômetros acima da gente. Então, ela é bem estreita, tudo que a gente gera fica preso nessa camada. E essas emissões de gás de efeito estufa, elas são geradas por diversas fontes. Você tem desde a parte de logística, queimadas, transporte aéreo, agricultura. Então, existem diversas fontes de emissões. E, claro, o transporte e mobilidade é um dos principais emissores de gases de efeito estufa. Esse tema ele causa diversos impactos ambientais, questão de biodiversidade, questão da água, secas, mas um deles é o aquecimento global. Então, se a gente olhar, 20 dos 21 anos mais quentes aconteceram depois de 2002. E os 8 mais quentes aconteceram nesses últimos 8 anos. Isso que a gente ainda não registrou 2022. Um tema bastante importante são essas 3 letrinhas, o ESG, de Environmental, Social e Governance, ambiental, social e governança, que a Luna vai falar mais para frente também. E a gente traz 4 grandes fatores para as empresas e as pessoas estarem mais preocupadas com essas 3 letrinhas. Uma delas é essa pesquisa da Ernst Young, que fala que 99% dos investidores realizam pesquisas sobre indicadores não financeiros. É claro, o investidor, os diretores, os presidentes vão olhar a questão de fluxo de caixa, EBITDA, lucro líquido, mas eles vão olhar também a questão de diversidade, inclusão e sustentabilidade. Outra questão são os próprios consumidores e colaboradores que querem apoiar e querem estar em empresas que têm algum propósito, que tenham alguma missão relacionada não só à operação dela, mas também com o seu entorno. Políticas restritivas, então não só governos como empresas têm criado cada vez mais políticas para contratar empresas de logística, um edital, eles já exigem a questão de o inventário de emissões, o cálculo desse impacto ambiental e a compensação pode ser um opcional. E o terceiro tema, que é essa pesquisa da Kantar, que fala que 97% das pessoas querem fazer ações ambientais, porém só 13% fazem. Então, é claro que entre 97 e 13 tem diversas questões, tem questão de preço, acesso, transparência, e os nossos clientes, as empresas, querem atuar nesse gap. Como que ele pode dar oportunidade para que essas pessoas possam fazer as ações ambientais? Bom, a gente trabalha de uma forma verticalizada o tema de carbono, então a gente trabalha desde geração de crédito de carbono. Ontem mesmo estive falando com o pessoal que trabalha no Pampa para desenvolver projetos com os produtores agrícolas e eles terem incentivo financeiro de crédito de carbono. Temos uma plataforma de crédito de carbono e as ferramentas. A Luana vai mostrar um pouquinho mais para vocês como que a gente consegue, de uma forma automatizada, integrar a operação de vocês e calcular o impacto ambiental da sua operação. E temos também diversos selos
para ajudar nessa comunicação. Eu trouxe só o selo da passagem neutra para mostrar para vocês como funciona. Então, o cliente ele pode fazer a compra, vocês realizam, emitem um bilhete, fazem a viagem, e aqui a gente conecta o nosso sistema ao sistema de vocês. Então, com essas informações, a gente consegue saber a origem, destino, quantidade de bilhetes emitidos, que foram compensados, e com essas informações a gente calcula esse impacto ambiental por viagem, compra crédito de carbono, vou mostrar um pouquinho os projetos, e envia um certificado tanto para a empresa quanto para o cliente final. Depois a Luana vai falar um pouquinho mais do processo de vocês, mas ele é bem do processo que eles fazem, mas é bem simples. Na hora da compra do bilhete, a pessoa pode ir lá escolher a compensação de carbono e recebe um certificado personalizado dessa ação. Temos trabalhado com outras empresas também de logística, como a Scapini, Conecta, que é esse mesmo conceito que a gente calcula o impacto ambiental das suas operações e daí ele tem a opção de compensar ou não suas emissões de carbono. Um outro exemplo da plataforma que a gente tem, então, nossos clientes de frete neutro, então trabalhamos bastante com e-commerce, ele tem as informações, tem os indicadores, então é muito importante vocês terem todo o controle, os indicadores principais dessas ações ambientais. Então, quanto já foi compensado, quilômetros percorridos, no caso de entregas, né, mas no caso de vocês seriam viagens, quantas foram compensadas, esse histórico, todos os relatórios emitidos. Projetos ambientais apoiados. Então, hoje apoiamos diversos projetos ambientais certificados e auditados. São projetos desde preservação florestal até de agricultura regenerativa ou energia renovável. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre crédito de carbono e como esses projetos são certificados. Deixo também para vocês os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram me procurar. Mais uma vez, bom evento para vocês. Desculpa não estar presencialmente, mas fico à disposição. Obrigado. Olá, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado a FETRANSUL, Beto, Luana, pelo convite. Para o nosso setor, que é o ESG. E eu vou focar a minha fala no crédito de carbono. Rapidamente, falando do Grupo Ouro e Prata, o qual eu faço parte, é uma empresa que tem mais de 80 anos. Então, a gente está aqui nesse evento de inovação e é um desafio muito grande trazer inovação para uma empresa tradicional e com mais de 80 anos. Nós temos dentro do grupo a Aviação Ouro e Prata, a Unesul e a TTL, que são empresas rodoviárias. Também no transporte hidroviário a Catsul, que faz um transporte regular entre as cidades de Porto Alegre e Guaíba. Transporte que há 10 anos atrás iniciamos e era um transporte que estava há 50 anos parado. Então, foi um desafio muito grande para a gente. E, continuando no desafio hidroviário, temos o Viva Guaíba. Então, sejam todos bem-vindos. E esse barco, então, compõe eventos desde casamento, palestras e tudo mais. Quem tiver interesse, aproveitando para fazer um marketing, ele está disponível para locação. Tem a Encomendas Expressas, que é a Viopex, que são nossas hidroviárias. Então, um pouco da abrangência do Grupo Ouro e Prata. Nós estamos em 10 estados, possuímos mais de 700 pontos de venda de passagens e encomendas também. Então, é um desafio grande, né? A gente, até 20 anos atrás, era só Rio Grande do Sul. E expandimos para todo o Brasil, que está crescendo bastante. Então, indo para a nossa pauta de ESG, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, do âmbito social que nós temos. Código de ética, motorista show, campanhas sociais. E na parte de governança, que é um assunto que eu adoro falar, né? A Ouro e Prata, ela é uma empresa familiar também. E temos um conselho consultivo, conselho de família também. Trabalhamos a governança muito forte com a base do IBGC, o Instituto Brasileiro da Governança Corporativa, porque acho que a maior parte das empresas de transporte e logística são familiares, né? Então, é tão importante trabalhar a governança. E no ambiental, a gente tem várias ações que eu vou passar aqui.
Desde 1939, quando nós fundamos a empresa, ela começou com meu avô lá em 1939, nós já tínhamos desde sempre o DNA da transparência, da qualidade, da segurança. Então, desde sempre, isso faz parte do nosso DNA e dos nossos valores. Então, entrando no ESG, nós, ao mês, gente, nós temos mais de 66 mil quilos, né, de resíduos reaproveitados por parceiros. Nós temos parcerias com empresas para retornar, né, reutilizar todo esse material que a gente descarta. São resíduos de manutenção, dentro dos ônibus, os resíduos, né, dos próprios clientes, e também administrativo. Então, a gente procura reutilizar, reaproveitar tudo isso. Da manutenção são peças, né, que tem o pessoal da Cargas também, é uma quantidade grande mesmo que a gente precisa estar olhando e buscando essas parcerias. Em relação à água, nós, ao ano, gente, são mais de 3 milhões de litros de água que a gente consegue reutilizar através do uso da água da chuva e também dessa reutilização da água depois da lavagem. Então, isso é um número bastante expressivo que a gente consegue trabalhar isso. Opa, acho que foi ali em cima. Que a gente consegue trabalhar isso. Temos os motores Bluetech 5, o aditivo Arla também, que é mais comum nas empresas, e participamos do prêmio Despoluir, da Confederação Nacional do Transportes. Então, os nossos veículos, eles são auferidos, monitorados ao longo do ano, e nós temos já uma premiação, né, anual do Despoluir, onde a gente sempre está em destaque, que é um trabalho que envolve bastante o pessoal da manutenção, e a gente preza muito. Então, é um reconhecimento que a gente tem, fica muito, muito contente com isso. Bom, fizemos uma campanha muito legal, tá? Eu adorei. A Tamires, que está aqui, ela é a responsável também pela parte do ambiental da empresa. E nós fizemos uma campanha, levamos a ideia e fizemos uma campanha no Dia Mundial da Árvore, dia 21 de setembro, onde uma passagem vendida, uma árvore plantada, né? No início até a gente levou para avaliação, até se ficou na dúvida, porque às vezes a gente prioriza tanto as coisas no curto prazo e às vezes não tem um olhar tão grande, né, para o ambiental ou para o longo prazo. E aí a ideia foi aceita e nós fizemos essa campanha, foi um sucesso, repercutiu demais junto ao passageiro, e aí conseguimos fazer o plantio numa floresta, aqui no Rio Grande do Sul. Conseguimos, então, 73 mil quilos de CO2 compensados. Isso foi um número muito bom também. E atingimos 3 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, as nossas ações ambientais, né, de ESG, a gente foca muito nos 17 ODS, né, que são esses objetivos da ONU. Então, a gente foca nisso. E esse atingiu, né, 3 desses objetivos, que são as cidades, o 11, que são as comunidades e cidades sustentáveis, ação contra a mudança global e a vida terrestre. Vale a pena conhecer, gente, essas 17 ODS, que isso norteia muito o nosso trabalho e prioriza o que a gente vai fazer. Algumas premiações. Ficamos em 2º lugar em 2021, num Prêmio Nacional de Consciência Ambiental. E, o ano passado, fomos top de marketing ADVB, aqui do Rio Grande do Sul, com o case do reflorestamento. Essa tela mostra como é o carbono neutro, que o Fernando, no vídeo que foi passado, ele falou, né, explicou um pouco como funciona. Nós fomos a primeira empresa a aderir ao carbono neutro, né? No início também, a gente, muitas vezes, quando fala de ações ambientais ou de ESG, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, porque a gente, nas nossas empresas, né, no geral, não
a gente olha, às vezes, no curto prazo, e conseguimos trazer essa ação do carbono neutro, porque, às vezes, se avalia até que ponto vai realmente trazer mais passageiros, né, divulgar questões ambientais, vender o carbono neutro, falar isso, até que ponto vai trazer mais passageiros. Quem sabe vamos focar no investimento ou as ações de marketing em algo mais pontual, com preço e tal. Foi uma quebra de paradigma, tá, gente? A gente insistiu, né, Tami? E fizemos. Então, colocamos no nosso site a opção de compra de crédito de carbono. E até foi algo que a gente pensou, não, vamos colocar, mas as pessoas acho que não estão ainda ligadas nisso, não vão comprar, né, com tanta facilidade. E ficamos muito surpresos com o reconhecimento dos passageiros e com a motivação para participar de uma campanha. Então, isso foi algo que nos surpreendeu e, a partir daí, a gente também começou a repensar mais essas ações. Na hora da compra da passagem, o passageiro escolhe a poltrona, tudo, finaliza a compra e aqui tem a opção, né, compense o carbono da sua viagem. Aí tem o valor, ela clica ali e compra esse crédito de carbono. Nós estudamos muito antes de escolher qual parceiro, porque nós sabemos que esse mercado está crescendo muito, nós precisamos ter transparência, né, e deixar tudo super bem acertado para não dar nenhum tipo de mal-entendido, algum tipo de problema. Então, achamos a Ecaplan, depois de muita conversa. Esse valor, eu não vou entrar muito no detalhe, né, mas esse valor é repassado para a Ecaplan e ela investe em essa ação ambiental. Sendo que a gente pode escolher. Hoje a gente escolheu o reflorestamento, mas também podemos escolher ações sociais, ações culturais. Estamos pensando também em algo voltado à água ou questão da cultura indígena, que nós estamos muito presentes no Pará. Então, tem várias opções para quem, né, tiver interesse. Então, fomos a primeira empresa de ônibus. Mais ou menos tem 336 mil quilos de carbono compensados e essa ação específica do carbono neutro atingiu 5 das ODS da ONU, que são as ODS, né, que nos norteiam na tomada de decisão onde investir. Quando o passageiro compra o carbono neutro, ele recebe um certificado, né, a preocupação muito grande em ser bem transparente isso. Então, ele comprou, já recebe na hora e funciona super bem. Tá? O sistema de vendas integrou super bem com o sistema da Ecaplan, tudo. Ele recebe esse certificado falando quanto que ele comprou, tem o QR Code ali que ele pode ir acompanhando e colocamos no nosso site o portal da transparência. Então, esse projeto reflorestal está sempre sendo atualizado e o passageiro ele pode identificar, né, essa ação que ele fez. Então, para quem for fazer essa ação junto de crédito de carbono, é muito importante a gente observar essa transparência. E as pessoas perguntam e querem saber, então tem que estar super bem organizado. E, por fim, eu trouxe alguns depoimentos de passageiros, né, mostrando e falando para a gente da valorização dessa ação da empresa junto ao meio ambiente. E adesivamos esse ônibus com a campanha que a gente tem do reflorestamento e queremos continuar com essa ação, porque a gente viu que realmente traz resultado para a empresa. Porque, às vezes a gente prioriza o curto prazo e isso aí vale a pena mesmo. Ok, então eram essas informações, gente, que eu tinha do carbono neutro e agora eu abro para perguntas. Se alguém tiver perguntas, eu tentei objetivar bastante. E eu estou à disposição também, tá, gente? No LinkedIn ali é @LuanaFleck. Quem quiser depois mais informações, estou super
à disposição de vocês. Não, rapidamente, aquele valor que o passageiro paga parece um valor simbólico, né? Então, só para entender, realmente o custo do plantio de uma árvore, para o passageiro, talvez seja uma informação interessante. Né? Sim, com certeza. O valor a gente estipulou, tá? Ele pode comprar mais equivalente à quilometragem dele, porque a gente ficou pensando, né? Vamos colocar um sistema que ele calcula se a viagem é 200 quilômetros, vai ser valor tal. Se é 400 quilômetros, nós temos linhas muito grandes, vai daqui até o Pará. E o nosso foco é longas distâncias. E aí iria calcular tudo isso e dar o valor, só que o valor ia ficar mais alto. Então, a gente estipulou um valor que a gente achou adequado para fazer oferecer para o passageiro. Ele pode comprar mais também. Perguntas, pessoal? Vamos lá, gente, vamos aproveitar, porque essa iniciativa aqui é pioneira aqui no estado, né? Pioneira no Brasil, né? Sim, e acho que é uma coisa que tem que pode refletir também no setor de cargas. Então, o pessoal de cargas tem uma pergunta lá. Ó. Setor de cargas também, se tem alguma pergunta, é um momento bom. E eu vejo que até a gente visitou algumas startups e a Cargas, o pessoal também comentou que os clientes, né, das transportadoras já estão exigindo como critério, né, para ser fornecedor ter a compensação do crédito de carbono. É algo que está crescendo. É uma quebra de cultura, né? Às vezes o setor de passageiros é um pouco mais atrasado em algumas questões. E isso aí está vindo, eu acredito que venha com força. Luana, a opção da Ouro e Prata foi inicialmente pelo reflorestamento. Não pergunta especificamente sobre a Ouro e Prata, mas sobre como pode ser. Se amanhã ou depois pensar o seguinte, eu quero fazer, falou uma ação voltada mais social ou indígena, eu posso transferir ou cancelo uma, continuo, como isso se dará no futuro, na hipótese de alguém pensar, começo aqui, mas quero chegar lá. Isso, é bem flexível. Tá? A Ecaplan, ela oferece isso, por isso também a gente optou, porque como a gente está no Brasil e tem questões culturais bem diferentes, e lá para o norte a questão indígena, a questão das águas, né, da Amazônia, tudo está muito forte. A gente quer continuar ainda com reflorestamento, tá? Mas possivelmente em 2024 a gente vai mudar alguma coisa. Mas eles oferecem questões culturais, né, ambientais, né, também. Tem várias outras ações que podem ser feitas. A água também, a gente pensou, né, avaliou, quem sabe, no Rio Guaíba, e que a gente tem um hidroviário também. Então, a gente está avaliando. Mas é uma gama enorme. Luana, eu vi ali há pouco que tinha 330 mil quilos de crédito de carbono compensados, é isso? Isso aí. Tá. O que significa isso em termos de valor ou propriedade para a Ouro e Prata? Isso é uma coisa, ele tem um impacto em que é financeiro, ele vai te promover aonde? Sim. Eu vou passar a palavra para a Tami, que a Tami tem trabalhado demais nesse projeto todo. Então, Tami. É que eu imagino que o pessoal pensa assim, ó, se fosse 30 toneladas cada caminhão, quanto significaria isso? Talvez em crédito de carbono compensado, né? Se cada caminhão é 30 toneladas, 25 a 40 toneladas, isso no final do tempo vai gerar um número absurdo de toneladas. Então, como isso reflete para a empresa ou custo ou vantagem? Explica um pouco para nós sobre isso. Tá bem. Então, trazendo uma comparação, o carbono emitido por um carro, né, ele é em torno de 30 quilos. Então, a gente consegue perceber a quantidade de carbono que foi compensado através dessa ação. Um ônibus, em média, ele é 100 quilos de carbono. Então, a gente consegue transportar mais pessoas do que um carro. Então, o número de pessoas que acaba emitindo um carbono é muito menor do que o carro. E esse valor, ele reflete uma adesão de mais de 4 mil passageiros, desde o lançamento que a gente fez do carbono.
e a tendência dessa adesão por passageiro é aumentar. Então, a gente vem acompanhando mês a mês, através de um dashboard, onde a gente tem quantas viagens realizadas, quais são as quilometragens, quais são as regiões que as pessoas mais aderem ao carbono. Então, a gente consegue ter esse acesso e também personalizar as campanhas que são realizadas. É o equivalente a 572 mil quilômetros. Isso. Certo. Então, é mais dados que vocês podem explorar com ações, sabendo que naquela região, naquele ambiente tem uma pegada melhor para os projetos de vocês, ou para fortalecer mais os projetos de vocês, é isso? Sim, exatamente. Então, como a Luana comentou, hoje o projeto que a gente contempla é o projeto do Jari. Então, é um projeto de reflorestamento. E esse projeto ele contempla toda a questão ambiental do Mato Grosso e também ele acaba contemplando a floresta amazônica. Então, é uma ação muito legal. O nosso público super valorizou e continua valorizando. Os funcionários também. Então, no momento que a gente realizou a ação, antes foi feito um trabalho muito forte interno de endomarketing para trazer o colaborador junto com a empresa, porque é muito importante que a alma da empresa são as pessoas, algo que a Luana diz muito. Então, a gente trouxe todo esse cuidado, a adesão interna, né? É um dos valores da Ouriprata. Então, começou interno, foi externo, e no momento do lançamento, o público perguntou muito, questionava muito. Então, foi um ponto que a gente teve antes do lançamento, a transparência. Então, todos os projetos são certificados pela ONU e também pelo crédito de carbono internacional. Boa tarde a todos. Luana, obrigada pelo convite. Primeiro, parabenizar, porque vocês realmente estão na vanguarda, né? Sabendo que ESG era um tema assim, muito mais focado até nos Estados Unidos e outros países, e mais recente agora no Brasil. Então, eu tenho duas perguntas, se possível. A primeira é, pegando também o gancho da Tamires, em relação a culturar na empresa, né? Por exemplo, a gente é da ADP, começou com a coleta seletiva de lixo, vai aos poucos, né? Porque internamente até transformar, né, mentalidade, ação. Então, o que eu queria entender é, internamente da ADP, da Ouriprata, fora esse projeto maior, vocês estão com algumas ações? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, em relação a expandir a Ouriprata até para a minha cidade, que é o Rio de Janeiro, que eu não vi ali no mapa, se vocês pensam em expandir. Obrigada. Ótimo. Essas ações, elas têm que vir de cima. Né? Tem que vir de cima, tem que acreditar, uma empresa familiar tem que ser até um valor da família e ir descendo, porque senão não tem voz embaixo. E é tão bonita essa ação, e isso valoriza, traz o lado humano. Hoje a gente está tão, às vezes, robotizado, né? Está tão sem essa alma da empresa, e isso mostra um lado mais humano, mostra uma preocupação com o futuro, futuras gerações. Isso repercutiu muito internamente, tá? Mais do que a gente pensava. E isso trouxeram outras coisas, campanha de doação de sangue, campanha do agasalho, doação para idosos, enfim, uma coisa vai puxando a outra. A gente já tinha, mas com essa definição de trabalhar a questão ambiental dentro do ESG, isso ficou bem maior. E a expansão da empresa, tomara que a gente cresça aí para muito mais do que 10 estados. A gente está também no Maranhão, o último estado que a gente está atuando. É um desafio enorme, gente, está espalhado pelo Brasil, porque às vezes o motorista ele entra e sai, né? Ele não tem às vezes contato com a empresa diariamente, ele está no meio da estrada. São culturas diferentes. Hoje a gente usa um aplicativo muito bom que é o Workplace, que ele é do Facebook, igual ao Facebook, então a gente consegue disseminar muito a cultura, muito essas ações que a gente tem junto ao motorista, mecânico, limpeza, porque é igual ao Facebook. Então ali, nossa, aquilo lá a gente consegue trabalhar demais, essa cultura, integração. Essa semana a gente está aqui o nosso diretor, o Carlos Bernot, fizemos o café com a diretoria online, sempre reforçando a questão ambiental também. Então, a gente vai trabalhando em todas as pontas, né? E isso fica
agrega demais para a imagem da empresa interna como externa também. Ótimo. Gente, agradeço muito, agradeço o interesse. Obrigada por estarem aqui e continuo super à disposição. Obrigado, Luana.